Saudações, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pipeline de distribuição de código, tá? Então, nós temos o CI, que é a integração contínua, e temos o CD, que é a entrega contínua, tá? Qual que é a ideia dessa aula aqui? Eu vou tentar ser relativamente breve, porque é um assunto que tem muito que se falar, né? Mas é você prover um mecanismo que integre desde o teu repositório de código até a ponta final, que é o teu servidor onde você hospeda a tua aplicação. E automatizar esse processo, para que quando você desenvolve uma feature nova, você implementa alguma coisa nova, sejam realizados os testes, como a gente já viu em alguns módulos atrás aí, esses testes passando, vai ser executado um pipeline para enviar todo o teu código para um servidor de produção, um servidor de staging, seja o que você esteja fazendo, tá? Eu vou construir um pequeno ambiente aqui e vou fazer o processo inteiro do zero para mostrar para vocês uma das formas de se trabalhar com entrega contínua, tá? Adianto para vocês que tem várias outras formas, vocês vão ver inúmeras maneiras de configurar a infraestrutura, tá? Desde ferramental diferente, servidores diferentes, até mesmo a parte de containers sendo executadas diferente na mão, às vezes mais automatizado, Terraform, enfim, né? Uma série de outras coisas, né? Eu vou mostrar para vocês e vou comentando o processo ao longo conforme a gente for construindo aqui, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou configurar brevemente um servidor para a gente poder hospedar uma aplicação Laravel, tá? Eu vou usar essa mesma aqui do exemplo, que é a do módulo 4, né? Ela já está com os testes lá e tudo. E eu tenho aqui uma conta na DigitalOcean, que é um provedor de internet com servidores, storage, um monte de serviços que você pode contratar. Adianto para vocês que eu estou escolhendo o DigitalOcean porque é onde eu tenho cadastro aqui e acho mais fácil, mas poderia ser qualquer um, tá? O processo que a gente vai fazer se aplica em qualquer coisa, tá? Oracle, Amazon, Azure, Google, local web, o que você quiser, tá? O que você precisa ter, né? Essa vai ser uma aula que eu acredito que vai ser um pouco mais teórica, que é um pouco mais difícil de vocês reproduzirem, mas você precisa ter acesso a uma máquina virtual hospedada em algum lugar. Essas coisas custam, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Você precisa ter um domínio, tá? Então você precisa comprar um domínio. Eu vou usar o mesmo aqui que eu uso para as aulas lá para o meu site, que é o debug.app.br, tá? Então você tem que ter como um domínio para poder apontar para essa máquina virtual, né? E basicamente é isso. E o ferramental, o resto é tudo gratuito, que a gente vai utilizar pelo menos nessa aula aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui na DigitalOcean eu tenho uma série de serviços que eu posso contratar, tá? Eu já vou comentar um pouco para vocês. O que eu vou usar hoje é um Droplet, tá? Que é uma máquina virtual. Vocês podem ver que o preço começa aqui em US$ 4 por mês, para uma máquina bem simplesinha, né? Eu vou criar uma um pouquinho mais robusta para a gente poder testar com mais segurança as coisas da aula aqui. Essa daqui, para vocês terem uma ideia, é um servidor Linux, né? Você vai ter acesso via SSH ou qualquer outra coisa, né? Eles têm vários data centers ao redor do mundo, você escolhe um, né? Eu sempre deixo no que vem por padrão, né? São Francisco está ótimo, o ping aqui para o Brasil, geralmente Estados Unidos vai ser o mais rápido, né? Tem várias opções de data center aqui, isso aqui não importa muito, né? E o que nos interessa é a configuração da máquina que a gente vai criar, tá? Então aqui tem desde os planos com SSD normal, NVMe, tal, Intel, AMD, tem várias opções, né? Isso, cada provedor que você for consultar vai ter opções diferentes, né? Então, vai de você avaliar e comparar, né? Eu adianto uma das coisas. Tem opções grátis, vocês vão encontrar, por exemplo, Oracle, tem um plano Always Free que é bem legal para brincar, para aprender, né? Mas se você quer hospedar alguma ideia tua, alguma coisa que faça sentido, que você pretenda lançar a mercado, procure um provedor que você conheça, que te dê segurança, que vá funcionar, que não vai cair e pague, tá? Se a tua ideia vale menos do que um cheeseburger por mês, provavelmente você não devia estar implementando ela, tá? Então eu tenho certeza que se você chegou no ponto de botar alguma coisa no ar, você já tem uma ideia bem formatada e você está disposto a investir um mínimo que seja ali, uns US$ 6 por mês para deixar isso no ar. Isso vale, tá? Então lembre dessa frase, se a tua ideia vale menos que um cheeseburger, ela não devia estar sendo implementada, tá? Então, vamos lá.
Eu vou escolher aqui, o sistema operacional sempre usa o Ubuntu, tá? Você tem várias opções, né? Eu sempre uso o Ubuntu, que é o que tem maior compatibilidade com a maioria dos pacotes e é o que você vai encontrar mais tutoriais na internet. Eu vou usar o 22.04 LTS, que é a última versão LTS, né? Eu sempre prefiro versões LTS das coisas porque elas têm suporte por mais tempo, tá? Aqui com relação ao tipo de disco, para mim tanto faz, eu vou pegar o mais barato, né? E eu vou escolher essa opção aqui de $6, que é uma máquina com 1 GB de RAM, 25 de SSD e 1 TB de transferência por mês. É pouco, tá? É para brincar, certo? Quando você for hospedar uma aplicação mais séria, você vai sentir essas necessidades de ter uma máquina um pouco mais parruda, tá? Vamos lá. Escolhi isso daqui, eu não preciso de storage, eu só quero um servidor Linux, né? Eu tenho algumas chaves SSH já configuradas aqui, eu vou usar a minha mesmo, tá? Você poderia subir uma chave SSH aqui, então logo mais a gente vai fazer uma chave SSH para vincular o GitHub ao DigitalOcean, né? Depois a gente faz isso com calma, mas por enquanto só estou criando um servidor. Aqui eu não quero nada desses extras, eu só vou usar isso para aula mesmo. E eu vou chamar isso daqui de Laravel Demo, CD, né? Que é a aula de hoje. Tá. Tudo certo, create. Então aqui eu estou criando um droplet, que ele custaria $6 por mês, se você deixar ele o mês inteiro ligado, né? Em instantes a gente já vai ter acesso a esse servidor. Ele cria isso para nós, como vocês viram ali, com acesso via chave SSH. Então essa é a mesma chave SSH que eu já tenho aqui, que eu uso para o meu GitHub. E eu vou acabar utilizando ela para acessar o servidor também. Se vocês não tivessem isso, vocês teriam que gerar uma chave SSH, manter a chave privada na tua máquina e colocar a chave pública aí na DigitalOcean, para a DigitalOcean colocar essa chave pública lá no servidor para que ele aceite a conexão, tá? Então, terminou de criar, eu já tenho aqui um IP válido, tá? Eu vou copiar esse IP válido aqui e vamos tentar acessar esse cara via terminal. Então, deixa eu até dar um zoom aqui nesse terminal. Eu estava com o projeto do Laravel rodando aqui, né? Eu vou fazer um SSH. Se eu não estou enganado, no DigitalOcean ele vem como root. E no meu caso aqui, ele não vai nem pedir senha, nada, porque eu estou usando a minha chave SSH. Estou aqui no servidor. Então, estou conectado lá naquela máquina virtual que eles acabaram de criar para mim. Eu tenho 1 GB de RAM, eu tenho um único CPU aqui, né, um virtual CPU rodando, né, e vai ser o suficiente para a gente executar os comandos e testar as coisas dessa aula, tá? Isso aqui é um servidor, tá, pessoal? É um servidor. Estou conectado lá numa máquina virtual que a DigitalOcean criou para mim e eu posso começar a realizar configurações aqui. Eu vou fazer algumas coisas aqui. Eu tenho um tutorial mais extenso, se alguém precisar dar um grito, que eu uso lá na disciplina de dispositivos móveis. Então tem um pouco mais de coisas lá, mas aqui eu vou fazer o mais simples possível para vocês entenderem qual que é o processo de jogar um código automaticamente do GitHub e fazer deploy aqui numa VPS da DigitalOcean, tá? Então, primeira coisa que eu costumo fazer. Geralmente, pessoal, eu procuro os tutoriais da própria DigitalOcean. Então, não busquem o meu material como referência, tá? O meu material geralmente vai apontar para referências que estão mais atualizadas, porque essas coisas mudam, tá? Então, surgiu uma versão nova do Ubuntu, surgiu alguma outra coisa, provavelmente vai ter atualização dos comandos, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de configurar o firewall, então o FW, que é o firewall do Ubuntu. Geralmente você vai encontrar tutoriais da própria DigitalOcean para quase tudo que precisa, né? Eu gosto muito dos tutoriais deles, já adianto, né? Então, esse firewall, na verdade, é o seguinte, é só para proteger a tua máquina, né? Você está aqui com uma máquina virtual que está exposta com IP público, né? Então, o ideal é o quê? Você bloquear todas as portas, fechar todas as entradas e só liberar portas de acesso para coisas que realmente precisa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse primeiro comando deles aqui, ó. Depois eu posso colocar isso também no arquivo de texto. Se vocês pedirem aí, eu coloco.
Então, eu vou bloquear todas as portas de entrada, então tudo que estiver chegando no meu servidor, e eu vou liberar tudo que estiver saindo. Ou seja, o meu servidor pode conectar em qualquer coisa fora, mas as outras coisas não podem conectar nele, tá? Muito cuidado nessa hora. Isso bloqueia o SSH também. Então, vocês têm que obrigatoriamente liberar a porta do SSH antes de ativar o firewall, senão a tua conexão cai e você se desconecta e não tem como conectar de volta, tá? Então, habilita via UFW o SSH, tá? Feito isso, tanto faz se você habilitar alô SSH ou 22, 22, ele dá no mesmo, tá? Eles fazem a mesma coisa. Feito isso, pessoal, a gente pode habilitar o firewall. Ele já vai me avisar aqui, ó, isso daqui vai interromper as conexões SSH se eu não tiver feito a configuração da regra aqui para permitir. Então, pode mandar ver. Ó, dei um LS aqui, eu continuo conectado, então ele não parou nada. Agora, o que que acontece? Se a gente der um UFW status aqui, ele me diz que portas estão abertas. Então, só o SSH está permitido, não tem mais nada, tá? As outras portas, a gente vai ver mais adiante o que precisa ser liberado para poder acessar a nossa aplicação de fora, tá? Tem outros tipos de conexões que eles habilitam aqui e tal, mas eu vou deixar quieto isso por enquanto. A gente vai fazer uma configuração bem específica para rodar nossa aplicação com Docker lá no servidor, tá? A ferramenta que eu vou utilizar aqui, pessoal, como base para nossa infraestrutura lá do servidor, vai ser o CapHover, tá? Esse aqui é um projeto open source que eu acho bem legal. Ele é bem simples comparado a outras ferramentas, né? No sentido de ter poucas funcionalidades e tal. Mas o que que ele é? Ele é um container Docker que você roda no teu servidor e a partir dele você consegue orquestrar outros containers. Ou seja, ele vai ser o responsável por ficar lá no teu servidor executando, esperando. Você vai fazer a configuração da tua aplicação lá e de tempos em tempos, quando o GitHub tiver funcionalidades novas lá no repositório, ele vai avisar o CapHover, olha, tem deploy novo para fazer. O CapHover tem todo o ferramental que ele vai conectar lá no GitHub, baixar o repositório, construir a imagem e fazer uma build de produção, tá? Para esse cara aqui funcionar, nós temos alguns passos a executar, tá? Primeiramente, nós temos que configurar um domínio apontando para aquele IP do meu servidor. Nós temos que instalar o Docker e o Docker Compose, tá? Eu vou fazer a conversão do domínio primeiro, porque ela geralmente demora um pouco para propagar, tá? Então, o que a gente vai fazer? O meu domínio, aquele debug.app.br, ele está aqui na própria DigitalOcean, né? Então tá fácil. Mas isso aqui também, pessoal, ele não muda. Isso aqui você vai fazer essa configuração em basicamente qualquer provedor, Google, Domains, enfim, vai ter os mesmos campos aqui, né? Você tem como criar registros do tipo AAA, CNAME, texto, enfim. Que a gente vai usar o mais comum ali, que é o A, e dá até para a gente dar uma olhada aqui na configuração do próprio CapHover. Ele sugere que a gente crie esse domínio, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Então, nós precisamos ter um domínio capaz de redirecionar qualquer coisa para o CapHover, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse domínio que eu tenho aqui, o debug.app.br, eu posso criar subdomínios, tá? Então, eu posso vir aqui e criar, sei lá, laravel.debug.app.br, cd.debug.app.br, posso criar o que eu quiser. Eu vou criar aqui um cara chamado CapHover. Se bem que acho que eu já tenho um desses. Vamos usar Laravel mesmo. E eu vou colocar aqui um asterisco, tá? Por quê? Ele pede que seja redirecionado qualquer coisa para os subdomínios do CapHover, tá? Então vamos lá. Asterisco.laravel, tal. Para onde que eu quero que aponte? Eu quero que aponte para o IP que eu tenho no meu servidor. Deixa eu voltar aqui. Droplets. E vou copiar esse IP. Então, eu quero que aponte para cá.
Ele mesmo já tinha identificado, né? Porque eu estou na mesma plataforma. Só criar esse cara aqui. Show de bola. Tem um negócio que é bem legal que vocês podem ver, que é o DNS Checker. Tem vários sites desse tipo que vocês podem. Tá reclamando do meu adblock. Dane-se. Vamos lá. DNS Checker. Guia anônima. Foi-se embora. Então, o que eu criei lá? Eu criei o laravel.debug.app.br. Sai daí, adblock. Vou ter que desabilitar mesmo ele. Vamos lá. laravel.debug.app.br. Você dá uma busca aqui, nada encontrou. Por quê? O que eu configurei lá foi asterisco.laravel.debug, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui caphover, por exemplo, .laravel, tá. Olha só. Ele já está identificando o IP da máquina que eu criei e olha só que legal. Ele já deu check no mundo inteiro. Então já propagou basicamente no mundo inteiro, porque isso aqui é endereço novo, né? Então ele bate nos DNS, ele vai propagando para que todo mundo saiba que o caphover.laravel.dadadadadadá é o meu IP, né? Isso aqui às vezes demora, tá? Quando você está com o servidor já configurado e muda o IP dele para outro, às vezes leva algumas horas para propagar no mundo inteiro, tá? Mas aqui foi bem rapidinho. Como que a gente pode ter certeza que funcionou? A gente pode vir aqui, ao invés de fazer um SSH no IP, a gente pode fazer aqui, ó, caphover. Ainda não tem nada a ver com caphover, só estou dando um nome aqui, né? .debug.app.br. Ponto Laravel. Ele não entende ainda que isso é um servidor novo, sim. Então deu um yes ali só para adicionar no GNOME Hosts. Tô lá, ó, tô conectado no servidor de volta. Então já propagou no mundo inteiro essa alteração. O meu servidor está configurado e o IP já está apontando, o DNS já está apontando para o IP certo, beleza? Agora, pessoal, eu tenho já um DNS apontando para esse servidor, eu já tenho o servidor configurado, eu preciso configurar o Docker. E aqui vai ser praticamente o mesmo processo que a gente seguiu lá na primeira aula. Então, eu até vou passar bem rápido nele aqui, porque no primeiro módulo a gente já falou sobre isso. Então, eu vou procurar a documentação do Docker aqui. Cuidem para não pegar o Docker Desktop. Nesse caso, obrigatoriamente tem que ser o Docker Engine, porque eu estou rodando ele no servidor e não na minha máquina, não no desktop. Instalação, Ubuntu. Vamos refazer o processo aqui. Tem os apt-gets aqui dele. Nem precisaria sudo, porque eu já estou como sudo, né? Até uma boa prática que eu não vou fazer aqui seria a gente criar um usuário deployer para não ficar fazendo tudo isso como sudo, né? Então criar um usuário específico para fazer esses deploys. Olha só, eu estou num servidor, né? Então ele está terminando de instalar as coisas e me pedindo permissões, tudo em modo texto aqui, né? Adicionar a chave. Mesmo processo que a gente já fez lá na outra aula. Isso aqui. Isso aqui. E agora instalar ele. Tem que dar mais um apt-get. Aí sim instalar. A última versão do Docker. Tem um copiar aqui do ladinho já que eu vi. Isso aqui geralmente é bem rápido, porque a rede da DigitalOcean lá, nesse caso aqui eu acredito que é gigabit, né? Mas se você tiver um servidor com mais capacidade, provavelmente vai ser 2,5 GB, 10 GB. Então essas coisas são bem rápidas lá no servidor. O que é lento é o servidor, né? Porque você tem um núcleo físico só, né? Um núcleo de CPU. Tá, não preciso restartar nenhum serviço por enquanto. Vamos tentar dar um docker ps aqui.
Então o Docker já está instalado, Docker Compose Version. Ele já tem o Docker Compose e o Docker -- version deve estar na 24. Tá. Então o Docker está instalado no nosso servidor. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer lá do post install. Sudo service docker start. Tem mais um negócio que tem que fazer aqui para baixo. Não, já é o post install. Então essa instalação aqui agora seria para adicionar no grupo, lá o teu usuário e tal. Aqui eu vou pular porque eu estou no próprio usuário root, né? Mas lembre daquilo. O ideal seria você ter um usuário com menos permissões e fazer todo esse processo, ou usar o rootless, que é mais seguro, tá? Que aí você não usa root para nada, o Docker roda sem nada. Tá, vou configurar aqui para ele carregar no boot, senão eu perco o Docker se eu reiniciar o servidor. Geralmente você não reinicia com frequência servidores, mas vamos deixar configurado certinho. O log aqui poderia fazer aquela configuração também de rotação, mas eu não vou fazer porque aqui é só para aula mesmo. E eu acho que é isso. Então o nosso Docker está instalado aqui na máquina. Agora a gente pode dar sequência com o CapHover. Então tá, eu fiz o passo 2 antes porque o domínio às vezes demora para atualizar. Agora a gente volta aqui. CapHover. Instalação. Primeiro, eu tenho que liberar as portas do firewall, porque o CapHover ele tem um monte de portas que ele precisa para poder executar. Se eu não me engano, tem que ser um por vez aqui. Nós vamos tentar fazer tudo uma vez só, ver se vai. Foi. Então ele liberou tantas portas de 80 para fazer HTTP, 443 para fazer HTTPS, a porta 3000 e essas outras que ele usa para algumas funcionalidades internas dele, né? Logo a gente vai ver a questão de webhooks e tudo mais. Então liberei essas portas. Se eu der um fw status agora, tudo isso aqui está liberado, que são as coisas que a gente tem que confiar que o CapHover tá fazendo certo, né? Porque ele pede para liberar essas portas. E agora, o CapHover, como eu falei para vocês, ele é só um container Docker que orquestra outros containers. Então, a gente executa ele, ele vai baixar a imagem e em alguns momentos a gente vai ter o CapHover rodando. A partir dali, a gente consegue fazer as nossas configurações todas via interface web do CapHover, tá? Então, por enquanto só estou configurando o servidor e deixando a infra rodando, tá? Pessoal, ele terminou o processo de instalação aqui, ele até fala para esperar 60 segundos. Vai terminar de dar boot no container, eu verifiquei aqui, o container já está no ar. Depois disso, pessoal, a gente tem que acessar o CapHover ou pelo IP ou por uma URL válida lá do nosso domínio, né? No nosso caso aqui, como a gente já configurou o domínio, então eu acessei aqui, ó, captain.laravel, aquele domínio que a gente configurou lá, 2.3000, tá? Esse primeiro acesso é feito direto aqui pela porta, tá? E a gente pode conectar no CapHover direto com o password padrão dele aqui, que é captain42. Então sempre vai vir assim, quando você configura ele por padrão, ele já vem por padrão desse jeito aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que, como primeira configuração, indicar para o CapHover qual é o domínio onde ele está hospedado, tá? Então, a gente configurou um domínio para apontar para esse servidor, só que agora a gente tem que avisar o CapHover que ele está nesse domínio, para ele poder se gerenciar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Da mesma forma como está aqui, ó, o exemplo, ó, asterisco, myroot, blá, 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 blá. O que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui laravel.debug.app.br, né? E o wildcard, que é aquele asterisco, é a parte que ele já tem preenchido aqui, ó. Eu só vou atualizar esse cara aqui, ele já verificou que é mesmo, que ele está ali, e já redirecionou. Agora não preciso mais acessar pela porta. Agora ele já está aqui, ó, captain, tal, 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 tal. Esse CapHover é uma plataforma as a service, né? Um PaaS, que eles chamam, né? Esse cara aqui, ele já tem um monte de ferramentas embutidas. Por exemplo, Let's Encrypt. Para você criar uma conexão segura com HTTPS, você já pode habilitar direto aqui, né? Você só tem que colocar um e-mail válido aqui e habilitar, tá?
Ele demora um pouquinho para fazer isso, então eu não vou habilitar, mas a gente pode fazer tanto para ele ficar com acesso seguro, quanto para as aplicações que a gente vai criar aqui dentro, tá? Vamos configurar agora a nossa aplicação do Laravel para que ela possa ser hospedada aqui dentro do CapHover, tá? Para fazer isso, pessoal, eu tenho de referência um repositório que vem lá da própria documentação do CapHover. Então, se você procurar exemplos, ele vai ter para vários frameworks diferentes, né? E o do Laravel está hospedado aqui, Laravel CapHover Template. Tá? Eu vou deixar esse link aqui junto para vocês na documentação aí. Tá? Esse cara aqui, ele já tem uma pasta de deploy aqui, que tem algumas configurações diferentes daquilo que a gente usa em desenvolvimento. Então, ele tem um Dockerfile aqui já bem mais otimizado, que é a partir de uma versão do PHP. Na verdade, está na 7.4, aqui poderia ser até mais atualizado, mas é um Dockerfile de produção. Tá? Ele não vai instalar todas aquelas ferramentas, ele não vai instalar o Sail, isso é importante. O Sail é uma ferramenta, é um servidorzinho que só roda em desenvolvimento. Então aqui ele vai executar containers e vai instalar realmente o que precisa para se fazer um deploy em produção. Tá? Então só o mínimo necessário, ele não vem com todos aqueles outros serviços. Inclusive, nesse Dockerfile aqui não vem nem o banco. O banco a gente vai ter que criar separado. Tá? Geralmente o banco é separado, inclusive. Tá? Então tem várias configurações que eles fazem aqui, nem vou me aprofundar muito. E o que importa para nós aqui, em relação ao CapHover, é este arquivo aqui, ó, Captain Definition. Este cara aqui, ele é como se fosse um Docker Compose, mas ele não é um Docker Compose, ele tem uma sintaxe específica do CapHover, tá? Nesse caso aqui, ele só aponta para Dockerfile, dizendo que é para fazer a build daquela imagem, tá? Feita a build daquela imagem, o resto da plataforma trabalha por si. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou baixar esse repositório aqui, ó. Deixa eu voltar na raiz dele aqui, tá? Deixa eu até fazer o download como zip aqui, porque eu não quero clonar esse cara ainda. O que a gente vai precisar é só dos arquivos de configuração mesmo. Então aqui onde eu tenho o Sail rodando, eu vou abrir um terminal eu vou abrir o VS Code aqui para a gente começar a popular a parte de deploy. E isso aqui vai mudar, tá, pessoal? Dependendo da ferramenta que vocês estiverem trabalhando. Esse é o procedimento para o CapHover. Tá? Se você for fazer isso com Portainer, via SSH e tal, você vai ter que desenvolver outras formas, né? Até mesmo dá para fazer isso via GitHub Actions. Dentro do GitHub Actions, fazer conectar via SSH e fazer deploys, né? Mas é um processo um pouco mais manual do que o que eu vou mostrar aqui. Aqui já é um pouco mais automatizado. Deixa eu pegar o arquivo que eu acabei de baixar aqui. Vou descompactar ele. Que mais que faltou? Tá tudo aqui, só que tá ponto .deploy. Eu vou copiar esses dois arquivos aqui e vou jogar para dentro do nosso repositório. Estou aqui do módulo 5, vou jogar aqui para dentro, só para a gente começar a inspecionar e ver o que ele está fazendo tanto. O Captain Definition está aqui, que só aponta lá para o outro. E o nosso Dockerfile aqui, ele faz um monte de coisa. Eu vou passar rapidamente para vocês terem uma ideia do que ele faz. Ele já é um container baseado numa versão do PHP, com aquele Linux Alpine, que é o mais básico de todos, ele é extremamente leve, e ele roda todo o processo aqui de instalação de módulos do PHP, extensões, tudo que precisa para rodar o Laravel, tá? Então, para rodar o PHP, na verdade, depois o Laravel roda por cima disso, né? E ele é um Dockerfile já construído em camadas, né? Então, isso permite que o Docker tenha cache enquanto vai construindo. Se alguma coisa mudar, ele não precisa refazer a imagem inteira, né? Então, ele acessa isso por camadas, faz o setup de algumas outras coisas aqui, troca usuários, adiciona argumentos para todos aqueles variáveis de ambiente que a gente tem aqui. Inclusive, se você adiciona variáveis de ambiente a mais aqui, você precisaria adicionar aqui também, né, para que o teu deploy de produção seja igual ao do desenvolvimento, né? Essas variáveis de ambiente, reparem que elas são só argumentos aqui no Dockerfile, e a gente vai colocar elas em outro lugar depois, né? O
que mais? E no final ele tem um entry point aqui que é um script. Esse script aqui é o cara que executa, se eu não estou enganado, o Artisan. Então ele roda o Artisan aqui depois que tudo está pronto, né? Beleza? Então ele não tem o Sail, ele não tem todos aqueles outros containers, Redis, MySQL, não tem nada daquilo lá. Ele é bem mais limpo, né? Talvez a gente precise até colocar algumas coisas aqui para fazer funcionar, né? Mas vamos tentar partir do exemplo base aqui e ver se a gente consegue botar isso no ar, tá? Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer, pessoal? Eu joguei os arquivos aqui, vou criar um branch aqui, ó, chamado production. Vamos pensar que isso aqui é o nosso branch de produção, tá? Eu vou fazer um commit com esses arquivos aqui. Então seria um git add de ponto, git commit -am, added production config for cap rover, tá? Git push origin production. Então esse cara tá aqui. Chegou aqui o nosso repositório de produção, digamos assim, tá? Para a gente começar a brincar aqui, o que eu vou fazer? Vou lá no CapRover. Nós temos aqui uma série de aplicações prontas que você pode simplesmente fazer deploy com um clique, né? Só que a gente vai ter que fazer algo mais específico. Nós vamos ter que criar uma aplicação na mão, né? Por quê? As configurações que a gente tem, a imagem que a gente quer fazer build aqui no Docker e tudo mais, estão no nosso repositório. Então não tem nenhum template pronto lá, né? Então ele vai ter que literalmente ir lá, baixar o nosso repositório e fazer build da imagem. Então vamos lá para o CapRover para a gente começar a fazer isso. Eu vou escolher a opção aqui de criar uma nova aplicação. Eu vou chamar ela de web, né? Que ele vai ficar web.laravel. Por enquanto, eu não vou marcar essa opção aqui, que ela não tem persistência de dados ainda. A persistência vai ficar em outro container, vai ser o banco de dados isolado, né? Criei a aplicação, abro ela aqui, vocês vão ver que tem uma série de configurações que a gente pode fazer, desde habilitar o HTTPS, você pode ter o e-mail ali, ele instala com Let's Encrypt, né? Porta do container que você quer que execute, ele vai continuar executando na porta 80, que é a mesma que a gente usa aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso, localhost 80, ou simplesmente localhost. Então ele vai continuar executando a porta 80. O endereço que a gente vai gerar depois vai ser esse aqui, web.laravel.debug, tal. Force HTTPS, isso aqui é legal, depois que você habilita HTTPS nela, você força para que todas as chamadas, todas as URLs virem seguras. Não tenho acesso ao WebSocket, então não preciso, e não tenho Basic Auth, que é aquela autenticação de browser. Quando você quer esconder um repositório de alguém, você faz assim. Então eu vou salvando aqui o processo passo a passo. Aqui nas configurações da aplicação, eu tenho acesso às variáveis de ambiente e alguns outros scripts pré-deploy, que eu não tenho nada por enquanto, né? Mapeamento de portas, caso precise também, né? Dá para fazer aqui. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui o book edit para a gente poder colar o .env inteiro aqui. E confesso que esse .env para mim não é tão relevante, é só para aula, então não vou nem personalizar as coisas aqui. O que a gente tem? A gente tem algumas coisas do Mail Search, Scout. A maioria disso aqui não precisaria, tá? Para o Laravel rodar vazio do jeito que a gente está fazendo, né? Mas vamos, do jeito que ele estava em desenvolvimento, vamos jogar ele para cá. O que seria ideal? Você gerar uma chave de uma app key diferente, né? Então, eu não vou mudar aqui, mas saibam que isso daqui é a chave que criptografa as coisas dentro da tua aplicação, então você precisaria gerar uma nova, né? O resto das coisas aqui a gente vai ter que dar uma olhada, porque isso aqui vai mudar, né? E o Laravel, se ele não estiver entendendo onde ele está, ele não executa certo. Então, ele vai estar executando onde? Qual que é a URL da aplicação? Vai ser http, web.laravel. Isso aqui. Então, essa é a aplicação, essa é a URL que eu estou executando. O que mais?
coisas de log, configurações do MySQL, isso aqui a gente vai precisar mudar, mas depois eu volto. A gente vai ter que apontar isso aqui para o container do Laravel, do MySQL, que a gente ainda nem criou. Broadcast, tá, isso aqui não precisa, isso aqui acredito que não vai ter importância, porque a gente nem tem Redis instalado, não tem mailer, não tem nada. A AWS também não tem, isso aqui não precisaria de nada, isso aqui mas eu não vou apagar porque é do exemplo. Vamos deixar. Show. Se precisar, a gente volta aqui nessas variáveis do ambiente depois e vê o que faltou. Tá? E aqui vem a parte interessante dessa aula. Tá? Vou até pausar o vídeo aqui para a gente ter um capítulo separado no YouTube. Né? Essa daqui é a aba de deploy da ferramenta. É aqui que você configura de onde vem o teu código. Quem que vai estar mandando código para esse servidor aqui e como que vai ser feito. Tem várias formas de fazer isso com o CapHover, tá? A primeira delas é usando a CLI deles mesmo, que aí você tem que instalar no teu computador e você dá um comando lá, CapHover deploy. Ele envia para o servidor. Mas você não vai fazer isso, porque isso não é automático. Isso é o programador que faz, é tudo manual. Tarball, você consegue enviar um arquivo tar para cá, arrasta e solta. Se tiver tudo certinho, ele vai fazer o deploy, né? Então é tudo manual, são deploys bem manuais mesmo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer deploy via GitHub. Então a gente vai buscar lá no Git, fazer o clone do projeto e executar ele a partir do repositório para automatizar tudo, tá? Tem ainda mais algumas formas aqui, que é jogar uma Dockerfile direto aqui. Se você for fazer deploy de um container só, e esse container nunca muda, pode ser, é uma ideia. E você pode jogar o Captain Definition aqui. Só que como a gente não tem todas as informações necessárias dentro do Captain Definition, ou seja, o nosso Captain Definition ele aponta para outros arquivos, então a nossa saída é buscar isso lá no GitHub, tá? Se for um repositório privado, você vai precisar fazer autenticação. Aí ou você bota teu usuário e senha aqui dentro, para ele conectar no GitHub teu, buscar o projeto lá, ou você coloca uma chave de deploy. Eu acho que mesmo que a gente não vá usar isso, é importante comentar, tá? Mas vamos por partes. Estou aqui no repositório. O que ele pede ali? Ele pede o github.com/o repositório, o nome do usuário, né? Que no nosso caso é University Lessons, e o repositório. Deixa eu jogar esse cara aqui. Opa, ele pegou o Free Production. Espera aí. Não é isso que eu quero. Eu quero o base. HTTPS, GitHub, tá. O branch que eu quero fazer deploy é o production. Poderia fazer também? Claro, poderia fazer do que eu quisesse. Eu vou fazer só o de produção. Nesse caso aqui eu não preciso, tenho quase certeza que ele não vai me encher o saco se eu não colocar essas credenciais aqui. A gente já descobre. E aqui ele precisa saber onde está o arquivo Captain Definition lá no repositório. Então ele está na raiz. Cadê? Vamos para o production. Ele vai puxar o branch production. Tá aqui, ó. Então tá no ponto barra Captain Definition. Tá certinho. Então tá bem apagado aí, né? Mas a gente poderia editar aqui para ficar mais fácil, ó. Captain Definition. Se o teu arquivo de definição tivesse em outra pasta, você teria que modificar aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá faltando GitHub. Será que ele precisa disso tudo aqui? Eu acho que sim. Tá. Provavelmente é falta disso daqui, da chave, para ele poder conectar lá no GitHub, né? Embora seja um repositório público, né? Ele precisa dessas informações para poder conectar lá, né? Once you commit a push, you can start and build. Tá. Então vamos lá. Falando um pouco sobre essas chaves de deploy. Essas chaves de deploy, pessoal, são chaves SSH normais, tá? Eu costumo criar elas com aquele formato PEM, PEM. Ela fica uma chave maior, só que é uma chave que é menos vulnerável a quebras. Eu li isso em algum lugar, não me perguntem onde, tá? E ela funciona muito bem nessas transições entre servidor e GitHub, por exemplo, transmissões entre servidores, tá? Essas chaves, em geral,
elas são chaves que a gente chama de chave de deploy. Não é a mesma chave SSH que você usa na tua máquina. Por quê? Você cria uma chave de deploy lá no GitHub com uma permissão somente leitura, para que o teu servidor conecte no teu repositório. Aí fica interessante porque ele pode ser privado, pode ser público, tanto faz. Ele vai conectar lá e vai ter acesso de leitura. Então ele não vai conseguir modificar nada no teu servidor, no teu GitHub, né? Ele acessa, lê, baixa, faz deploy, tá? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Vamos jogar aqui no Google SSH keygen, que é o comando, e eu vou colocar aqui PEM, que já é o formato que eu quero gerar. Tem um tutorial da Oracle aqui, pode ser? Vamos ver se funciona. SSH keygen -t, tal. Vamos gerar uma chave dessas aqui. Eu vou criar ela numa pasta vazia. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar aqui SSH cd Laravel. Só para a gente gerar ela num lugar diferente para não bagunçar com as outras. Então, ele está gerando, ele está pedindo para gerar na minha pasta .ssh, mas eu não quero. Eu vou gerar aqui ssh, na verdade eu vou fazer assim, id rsa, para lembrar que é uma chave desse tipo, Laravel cd. Não vou botar senha nessa chave. Show, tá aqui, ó, os dois arquivos. Então ele gerou a chave privada e a chave pública. São chaves que tanto faz. Eu vou até excluir elas depois do vídeo, então não importa. Eu poderia até mostrar aqui. Esses caras aqui são chaves que você vai colocar a chave privada no servidor. Pensa assim, o servidor é o teu cliente, é você, conectando no GitHub. Então a tua chave privada é essa daqui, ó. Essa grandona. Copia esse cara, joga aqui. Agora acho que ele vai até deixar fazer o save. Deixa. Pode ver que ele sumiu até com o campo nome e password aqui, né? Porque a chave privada substitui, né? Você não precisa mais login e senha. E agora, a outra ponta da chave, a chave pública, ela vem aqui no teu GitHub, no teu repositório, settings, deploy keys aqui embaixo. E eu vou adicionar uma nova chave aqui. Eu vou colocar aqui Laravel CD. Para lembrar que é a mesma da aula. E aí, é a mesma chave, só que é a .pub, que é a pública. Reparem que quando eu estou criando uma chave de deploy, aqui no GitHub ele tem a opção de você deixar ela com escrita também. Mas não precisa, porque ele só vai ler o teu repositório. Então, reparem que eu criei uma chave SSH totalmente diferente, que não é a minha, não é a que eu uso no meu dia a dia, é uma chave que só serve para este servidor fazer deploy. Então, o ideal é até que você crie chaves de deploy diferentes para servidor diferente. Então, adiciona ela. Eu vou ter que fazer a autenticação aqui de 2 fatores, já retorno no vídeo. Feito, chave adicionada. Então, sempre que você quiser, você pode vir aqui consultar as suas chaves. Ele fica... Você não pode excluir ela, né, na verdade, depois que você gera. Supostamente agora o nosso CapHover deve ter acesso ao GitHub, tá? Então, se a gente tentar fazer um build forçado aqui, ele já deveria conectar lá e tentar fazer as coisas, né? Tentar buscar o repositório e começar a fazer a build da imagem lá no servidor. Eu vou ensinar para vocês um outro tópico aqui que eu acho bem interessante também, que é parte do processo, né? Que é o tal do webhook, tá? Esse cara aqui, ele é o responsável por fazer a ponte entre o teu servidor e o GitHub quando você manda coisa nova para o GitHub. Então pensa assim, você fez uma nova pull request lá, fez merge de alguma coisa. Como é que teu servidor vai saber que tem coisa nova, que precisa fazer um deploy automatizado agora, né? Então existem essas URLs e isso é parte aquele monte de portas que a gente teve que abrir para o CapHover funcionar, que é o seguinte, é um endpoint lá no teu servidor que o CapHover fica escutando. Ele fica lá com aquela URL em aberto. Que de tempos em tempos, quando você faz códigos novos lá no Git, o Git entende isso e faz um post nessa URL aqui. Então, assim que o GitHub avisa o teu servidor que tem coisa nova.
Tá? Então isso daqui é uma das coisas mais interessantes da gente configurar, porque daí sim o teu processo fica 100% automático, né? Você sobe código novo aqui, e em alguns momentos isso vai estar online lá direto no teu servidor. Então eu venho aqui ó, na parte do webhooks desse repositório e vou adicionar um webhook. É a URL inteira que estava lá. Ela já vai com token, já vai com tudo, né? Eu só vou modificar isso aqui para application JSON. Não tenho certeza, mas eu acho que ele aceita as duas coisas, o CapHover, né? Eu sempre deixo JSON aqui. E aqui ele tem várias opções de quando ativar esse webhook. No nosso caso é só no evento de push, tá? Então quando ele fizer um push e o branch for o production, a gente vai ter um deploy, tá? Então, adicionei aqui. Em alguns momentos ele já deve ficar verdinho isso daqui que o Git tentou fazer e deu certo. Aí, ó. Então ele já tentou bater lá no nosso servidor e encontrou essa URL lá, deu tudo certo. Deixa eu ver aqui se... Olha só. Magicamente as coisas já começaram a funcionar aqui, ó, na aba de deploy. Nem fiz nada, ele já está baixando o PHP aqui, fazendo algumas coisas no nosso servidor. Ó. Então, provavelmente isso não vai funcionar ainda, porque ainda não tem um banco de dados, né? Não foi configurado nada ainda. Mas o processo aqui, ele deveria ir até o final, né? Então, ele deveria instalar o PHP, gerar um container e tentar colocar a tua aplicação no ar, tá? Isso aqui demora um pouco, tá? Então, eu vou cortar o vídeo aqui. Só, então terminou aqui o processo, entre aspas, né? Ele parou aqui porque o nosso PHP está muito velho lá no Composer, né? Aquilo que eu tinha comentado que poderia ser uma versão, na verdade deveria. Então, uma versão mais nova, né? Então, esse cara aqui, ele está pedindo que a versão do PHP seja 8.1 para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8.1. Deixa eu ver até se tem algum outro lugar que aparece isso. Eu acredito que não. Então, eu vou corrigir aqui o Dockerfile e comitar ele, né? Updated version Dockerfile production Dockerfile. Git push origin production. Aqui já é interessante, ó, porque eu fiz isso. O CapHover, ele já, em alguns instantes, ele mesmo vai começar a fazer o deploy. Ó, já começou sozinho aqui, ó. Então, o nosso pipeline CD já está funcionando, né? Nossa entrega contínua, né? Assim que ele fizer aqui, a gente vai ter que ainda criar o container do banco e botar o banco no ar também para fazer tudo funcionar. Mas entendam que o pipeline inteiro, são a chave de deploy, webhook aqui no Git, né? A configuração do arquivo do CapHover lá, e aí o resto foi basicamente infra, foi basicamente servidor, né, que a gente configurou. E aí vai ter que subir ainda um container do MySQL ali, e trocar a variável de ambiente lá para apontar para ele, ao invés de apontar para um outro servidor, né? Eu vou cortar aqui de novo e se der mais algum problema eu retomo. Pode demorar um pouquinho aqui e terminou, pessoal. Então, terminou a build. Se a gente tentar voltar aqui na parte do HTTP, ele já vai ter o link, ele abre. Ó, tá no ar. Web.laravel, debug, tal, 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 tal. Tá sem o HTTPS ali, mas é só clicar aqui. Eu tenho que configurar para o servidor inteiro, né? Então, eu teria que configurar aqui. Esse aqui demora um pouquinho. Ele configurou Let's Encrypt, que é aquela iniciativa aberta para fazer HTTPS, né, para ficar seguro. Fotografar, show, deu certo. Aqui nas minhas aplicações, eu acho que agora é só habilitar, que ele pega o geral, né? Então, se eu tentar acessar aqui HTTPS, Laravel, tal, tal, ó, tá seguro, tá com o cadeadinho ali e tá acessando a nossa aplicação aqui. Joia, né? Tá faltando coisa ainda. Isso aqui tá rodando porque não teve acesso a banco, não teve nada, ainda tá estático, né? Mas eu vou deixar a configuração feita aqui, caso vocês precisem no futuro, você já tem um guia de como que é feito.
Aqui na própria documentação do CapHover, se você rolar para baixo, aqui tem as receitas, ó. Então ele fala sobre conexão com banco e tal, como que tem que ser. Como o CapHover, ele é só container, então se a gente der um docker ps aqui, ó, você vai ver que a imagem do CapHover está aqui, a imagem do certbot lá que faz o Let's Encrypt está aqui, Nginx e tal, e ele deve estar aparecendo aqui, ó. Esse aqui, na verdade, esse primeiro, na verdade, não é o CapHover é o de baixo. Esse cara aqui é a imagem do nosso Laravel, que é o srv, captain, esse prefixo, daí web, ponto e a hash daquele container, né? Isso é importante, porque toda vez que eu subo um commit novo, lá uma PR nova, ele faz build de um container novo e o velho fica no ar. Quando o novo estiver pronto, estiver tudo certo, ele derruba o velho e coloca o novo, tá? Ele, salvo engano, ele trabalha com Docker Swarm por trás dos panos, tá? Então, tá aqui. Ele é só um container. Eu posso, inclusive, tirar o CapHover fora da jogada que o meu servidor continua funcionando. Ele é Docker, tá? A minha aplicação está no ar. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma aplicação aqui, ó, do banco de dados, só para mostrar para vocês como seria. Então, eu venho aqui no OneClick, porque o MySQL ele já é um banco que tem aqui disponível, né? Tem vários outros ali, né? Então ele é bem fácil de criar aqui dentro do CapHover. Não preciso nem buscar imagem nem nada, né? Eu vou chamar isso de DB. Essa versão do MySQL aqui tá horrível, velho pra cacete. Deixa eu dar uma olhada aqui, MySQL versão, acho que tá na 8 já, né? Current version 8.1. Tá? E o e o password padrão, eu vou deixar password mesmo. Deploy. Tá criado o banco. Tá criado não, tá criando. Vamos lá, vamos lá. Então, nisso aqui ele está baixando a imagem do MySQL, criando volumes, configurando as portas, tudo. E está aqui, ó. Ele já até deu um aviso aqui, ó, que ele está disponível internamente para outras aplicações aqui do CapHover, como srv, captain, db, tal, 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 na porta 3306, que é a padrão no MySQL, né? E se você quiser conectar nele, basta você usar o ID do container, né? Então ele vai se entender e vai localizar dentro dos próprios containers ali que estão rodando, ele vai conseguir localizar. No nosso caso aqui, eu vou até abrir em outra aba para não perder essa daqui. Vou copiar isso aqui, vai que eu perco, né? Então deixa eu jogar aqui dentro só para a gente ter um backup dessa frase. E vamos lá no apps, web, aqui nas nossas configurações. E nós temos algumas coisas aqui, né, relacionadas ao banco. Conexão, o host é isso aqui. Então, vou jogar esse cara para cá, a porta é a mesma. E o banco de dados ainda ele está apontando para example app. Só que esse example app não existe, né? Eu até vou deixar assim mesmo, né? Username sale, aqui não, né? Ele é root. Então, olha só a diferença, né? Do que a gente estava fazendo em desenvolvimento para o que é produção. Eu vou até chamar isso aqui de production para ficar mais real. E o password é password mesmo, que é o que eu criei lá. Então, isso aqui está certo. Eu vou deixar esse cara aqui parado, que a hora que eu clicar em Restart, ele vai tentar conectar já direto nesse banco. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso na prática, porque o nosso Laravel, a nossa aplicação não tem nada que use o banco por enquanto, né? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou conectar via terminal nesse MySQL e vou criar essa database, porque ela não existe ainda, tá? Então, salvo engano, docker exec-it, o nome do container, que é... Ah, droga, eu tenho que dar um docker ps para ver o nome do container. Docker ps, que agora tem um cara a mais aqui, ó, tem o MySQL.
Docker exec -it, o ID do container, /bin, /sh, que é o shell do Alpine. Show! Estou dentro do container do MySQL. Isso aqui eu tenho que fazer uma vez só, tá? Porque ele não vem com nenhuma base de dados criada. MySQL-p. Se eu não estou enganado, é isso. Password. Show de bola. Estou dentro do MySQL. Show databases. Ponto e vírgula, sempre esqueço ponto e vírgula. Não tem nada, né? Então ele tem a nossa database production lá, não tem. Agora vamos relembrar das aulas de banco de dados. Create database production. Será que é isso? Se não for, o Google ajuda nós. Show databases. Tá criado aqui. Beleza. Esse cara aqui, acho que ele sai com exit. Confesso que eu não sou muito fã de mexer no banco direto aqui, né? Saiu. Então, criei o banco ali. E agora a gente pode dar um restart aqui. Se a gente tivesse alguma informação para carregar do banco, a gente poderia tentar acessar direto na página, lá na URL que a gente está hospedando a aplicação. Mas aqui eu confesso que vai ser bem mais via log, né, para a gente conseguir saber se não deu nenhum erro. Enquanto eu não fizer acessos ao banco, eu não vou ter como testar isso aqui. Mas enfim, nossa aplicação está aqui. E quando a gente chegar lá mais para a parte de banco de dados, a gente pode retomar essa. Quando a gente estiver falando do ORM nos módulos mais para frente, a gente pode retomar isso aqui. Então o banco está aqui. Ele criou até db-db, né? Porque ele sempre bota esse sufixo quando eu crio lá pelo OneClick Apps, quando eu crio mais MySQL. Mas a nossa aplicação está aqui. Está acessando. Web.laravel, tal, está funcionandinho. As variáveis de ambiente estão aqui, aquele padrão que a gente já fez, né, anteriormente, só que eu modifiquei a questão do banco aqui para mostrar para vocês como que seria, e a questão do deploy, né? Vamos testar esse deploy, fazer alguma coisa bem besta aqui, só para a gente ver se deu certo. App, HTTP, deixa eu achar aqui a pasta de views, está dentro do resource, views, welcome.blade. Então o título vai ser Laravel CD agora. Updated title. Não façam isso, tá? O certo é você fazer um branch separado e fazer merge para main, depois merge um rebase para produção, né? Mas eu vou fazer direto em produção. Git push origin production. Isso aqui não é um sistema real, fiquem cientes disso. Fiz aqui, se a gente entrar na parte de builds e dar um F5 aqui, ó, ele já vai estar refazendo. Captain 42. Apps, Web, Deployments. Deixa eu ver o que deveria ter acontecido aqui que não aconteceu. Será que o meu CapRover deslogou? E não pegou a atualização? Versão 4. Será que já está no ar? Não é possível. Laravel CD. Tá, então foi extremamente rápido. Então, olha só, a aplicação já está no ar com a atualização que eu acabei de subir para o Git e não me preocupei com nada. Agora pensa o seguinte, só para finalizar mesmo, esse vídeo já ficou longo demais. Você vai ter um pipeline já configurado para fazer as coisas automáticas. Então ele vai, toda vez que receber código novo no branch production, ele vai avisar o CapRover vai lá, copia o repositório, faz a build da imagem, executa, tá? O que ele não vai fazer automaticamente? Migrar o banco, tá? Então o banco, provavelmente você vai ter que logar aqui no servidor e migrar ele manualmente, ou criar, modificar o teu Dockerfile aqui para rodar o Artisan e migrar o banco cada vez, tá?
Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente servidor de produção, né? Porque é irreversível, né? Lógico, o banco tem todas as proteções dele lá e tal, mas se você subir um negócio quebrado, ele vai ter que parar lá no CI, então naquele pipeline de integração ele vai ter que parar lá nos testes. Se der tudo certo, tá tudo certinho e tal, você vai fazer um merge para main, que seria o teu branch principal, e daí do main você jogaria para produção. Então, nunca faça commit direto na production, igual eu fiz aqui, tá? Sempre tem que ter um pipeline certinho. Deem uma olhada em Git Flow, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso. Então, tem branches separados para release, para testes, para isso, para aquilo, né? Para preview, produção e tal, né? Mas, enfim, o processo, resumo da aula, é isso aqui. Caiu no Git, tá tudo configuradinho. Em alguns segundos ou minutos, teu deploy vai estar no ar, tá? Isso é entrega contínua. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, vocês gritem aí. Valeu!